só sobre esse tema da transubstanciação, eles cometem também um espantalho, que eles vão falar o seguinte: o argumento mais forte católico é falar que é um milagre, né? Como se falar que é um milagre fosse argumento. Não é argumento, é simplesmente um juízo, né? Pertence à segunda operação do intelecto. Só conhecer a primeira, segunda e terceira operação do intelecto já é algo que a gente conhece na filosofia tomista. É simplesmente uma proposição, um juízo de composição. É um milagre. Transubstanciação é um milagre. O argumento católico vai ser o modo pelo qual Deus faz isso. Então, como Deus pode operar esse milagre sem contradizer a natureza, nem da substância, nem do acidente. Por exemplo, que Deus, sendo causa primeira, ele pode suprir todas as virtudes, né, que é da causa segunda, das causas segundas. Então, porque é necessário que Deus tenha em si todas as virtudes da causa segunda, a tal ponto que os efeitos da causa segunda possam se manter mesmo na ausência delas, porque nada que a causa segunda tem vem dela mesma, mas da causa primeira, que é Deus, porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se Deus lhe concede a virtude, a substância, de ser sujeito dos acidentes, de manter os acidentes na existência, na ausência da substância, Deus pode manter os acidentes na existência. E isso contradiz a definição de acidente? Não contradiz, porque a definição de acidente ontológico não é aquilo que existe em outro, mas aquilo que tem aptidão, ou que por natureza deve existir em outro, né? Até porque é uma questão metafísica básica, né? A existência, ou ser, não pode entrar na definição de nenhum ente contingente criado, né? Porque isso implicaria que aquele ser é necessário. Se o ser entra na definição, na existência de algo, aquele ser é necessário, não pode deixar de existir. Mas os acidentes, dentre os seres, são os mais contingentes, então não pode entrar na definição deles a existência. Então o que entra é a aptidão à existência em outro. E ainda que a inerência atual seja suspensa, ainda se mantém a inerência aptidinal, não se contradiz a definição de acidente ao Deus suspender a inerência atual e preservar a aptidinal. Então eles são mantidos no ser sem estarem ineridos a uma substância. Isso não contradiz nem a metafísica de Aristóteles, nem a lógica, nem a razão. A substância ontologicamente considerada é aquilo que, por natureza, tem aptidão para ser em si e não em outro. Por natureza, tem aptidão, ou seja, não é a subsistência atual que entra na definição de substância. É a subsistência aptidinal. A aptidão a subsistir por si. Porque a subsistência atual só entra na definição de Deus, definição entre aspas. Do mesmo modo que não é a inerência atual que entra na definição de acidente, mas a aptidinal. É a aptidão por natureza a existir em outro. A inerência aptidinal, não atual. Na encarnação, o que há? Nós temos uma substância humana que subsiste não por virtude própria, mas pela virtude do verbo que a assume. Então nós temos uma substância humanidade, que tem a sua subsistência atual suspensa, não aptidinal. Ainda permanece nela a subsistência aptidinal. E o que dá a substância da humanidade de Cristo? É a pessoa do verbo encarnado. Então nós temos uma substância que tem essa subsistência por um suposto que não pertence à mesma natureza daquela substância. Isso, ao protestante crer nisso, ele não tem direito algum em negar a transubstanciação. Porque, em ambos os casos, na encarnação do verbo, o que é suspensa é a subsistência atual, e na transubstanciação, o que é suspensa é a inerência atual dos acidentes, que não estão ineridos nem a substância de Cristo e nem a substância do pão. São preservados no ser pela virtude divina.